Bem, povo abençoado, a mensagem do Senhor que nós acabamos de ouvir. Nós sabemos muito bem que tem sido uma conversa contínua, a visão do Senhor, a visão de março, 4 de março do ano de 2022. Essa tem sido uma conversa contínua do Senhor. E nós vemos muito claramente o Senhor está falando com a igreja atual, a igreja deste dia presente. E nesta conversa nós vimos que quando o Senhor disse, naquela tremenda visão, quando Ele disse, eles ressuscitarão, alguns para a vida eterna e alguns para a vergonha eterna e horror eterno. Então nós vimos muito claramente que naquela conversa o Deus Todo-Poderoso, Deus Pai, está direcionando a sua atenção para a igreja deste dia presente, e Ele está falando com a igreja deste dia presente a respeito deste poderoso e glorioso reino de Deus preparado para eles e como eles devem andar neste tempo. Eu vou ler novamente esta escritura base que nós estamos falando. Daniel 12, versículo 3, ele diz. Versículo 2, ele diz. E muitos dos que dormem no pó da terra despertarão. Alguns para a vida eterna e outros para a vergonha e para terror eterno, horror eterno. Ele expande a versão amplificada. E nós estamos nesta escritura onde nós vimos que há 2 destinos, 2 ressurreições, uma ressurreição para a vida eterna e a outra ressurreição é para juízo. Aqui ele chama de vergonha eterna, terror eterno, horror eterno. Então, enquanto nós continuamos explorando a mensagem, abrindo a mensagem que o Senhor falou por voz para as nações e para a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, então nós chegamos em outra escritura que descreve a ressurreição dos santos. E esta se tornou Daniel 12, 13, onde ele diz: mas você, Daniel, que agora tem mais de 90 anos de idade, siga o seu caminho até o fim, significando não pare antes do fim, vá todo o caminho até o fim, segue o teu caminho até o fim, porque então você descansará, que ele fala sobre adormecer, e te levantarás para receber a porção da tua herança no fim dos dias, novamente. Tu, porém, Daniel, que já era mais de 90 anos de idade, segue o seu caminho até o fim, pois você descansará e levantarás para receber a porção da tua herança ao fim dos dias. Então ele está falando a respeito do fato de que Daniel irá e adormecerá, e Daniel despertará, ressuscitará e então receberá a sua porção, a sua herança no glorioso reino de Deus. Então há muitas coisas que você pega a partir daqui e que a NVI traz muito diferente. Se você olhar a NVI, como ela traz essa conversa para a igreja, ela diz o seguinte, em Daniel capítulo 12, versículo 13. Ele diz: quanto a você, Daniel, siga seu caminho até o fim, você descansará, e então no final dos dias você
se levantará, você ressuscitará para receber a herança que lhe cabe. Então isso é muito sério, povo abençoado, extremamente muito sério. Porque o Senhor está dizendo aqui muitas coisas. E eu sei que hoje, no culto global desta noite, nós vamos lidar com esta instrução que o Senhor está colocando diante da igreja, nesta tremenda visão da ressurreição dos santos. Em outras palavras, o arrebatamento da igreja, a sua eternidade. E nós vemos muito claramente que em todo este cenário o Senhor está dizendo que Babilônia invadiu Israel, invadiu Jerusalém e levou cativo. Muitas pessoas foram levadas cativas, entre elas Daniel. E nós vimos muito claramente naquela mensagem que os jovens hebreus, Daniel, inclusive, eles resistiram se contaminar com aquilo que era conhecido como a dieta do rei. Nós vimos em Daniel 1:8. Eles decidiram viver uma vida separada, uma vez que eles estavam cientes deste caminho que havia sido comandado pelo Senhor. Então, há tanta mensagem aqui para a igreja, para encorajar a igreja, para viver um estilo de vida separado. Então, Daniel viveu um estilo de vida separado. Então, em toda a mensagem que o Senhor apresentou aqui, tem aquela que se refere ao caráter de Daniel, a forma como ele viveu, como ele adorava a Deus, e a outra se refere à discussão dos eventos que estão agora relacionados com o tempo do fim, quando haverá tribulação, e o povo de Deus estará sujeito a muita perseguição. Mas você vê muito claramente que uma vez que ele estava ciente deste caminho que havia sido comandado pelo Senhor, Daniel resistiu à corrupção, a se contaminar. Daniel vivia em um mundo corrompido, apóstata, um mundo pagão, um mundo onde os ateus e os pagãos, cheio de pagãos, como você vê hoje. Então, ele manteve a separação que nós vimos durante 2 reinos. Essa versão, nesta mensagem você vê primeiro é Nabucodonosor, depois o outro rei, mas Daniel permaneceu fiel ao Senhor. Mas aí nós recebemos a revelação a respeito dos sonhos do rei. A fidelidade, você vê que agora Deus o recompensa e ele é capaz de interpretar sonho. E o mais importante, ele continuou na sua fidelidade. Então o Senhor dá a ele revelações do tempo do fim. As coisas que vão acontecer no tempo do fim. Lembre-se que Daniel viveu mais de 600 anos antes de Cristo, mais de 600 anos antes de Cristo, mas ele se recusou a se contaminar com a comida do rei, e numa idade muito jovem, estamos falando entre 14 e 20, ao redor dessa idade. Então Daniel foi muito fiel ao Senhor Deus Todo-Poderoso durante toda a sua vida, desde a juventude até este momento, quando ele recebe esta mensagem. Então ele se recusou a adorar os ídolos daquela religião, daquela era, daquele país. Então ele foi lançado na Cova dos Leões com 90 anos de idade. Então Daniel continuou apresentando o Santo Deus de Israel, não importa o paganismo, a apostasia, a corrupção, o ateísmo, perseguição, não importa, ele continuou apresentando o Santo Deus de Israel como o único Deus verdadeiro a ser adorado. Então isso fala com a igreja deste dia presente também, porque nós vivemos em circunstâncias presentes muito similares, há muito ateísmo, as pessoas não creem em Deus, e há muita adoração a ídolos, há muitas religiões, as religiões orientais, até mesmo as religiões cristãs que estão em falsa doutrina.
O Senhor normalmente mostra a eles para mim, ele escreve no céu, ele diz, esta religião é uma falsa doutrina, uma falsa doutrina. E eu prego muito claramente aqui na plataforma global. Então nós vivemos em tempos similares quando Daniel viveu. E nós vimos maravilhosamente, ele permaneceu firme na sua fé. Ele ficou muito firme. Ele foi muito consistente, independentemente da sua idade ou do regime, quer fosse com Nabucodonosor ou o rei da Babilônia, recusando-se a adorar a ídolos. Então, Daniel hoje apresenta para a igreja deste dia presente um exemplo perfeito de como você deve viver. Quero dizer, perseverança durante a perseguição. E nós vemos que hoje, Daniel apresenta para vocês os eventos do fim, como que se desenrolaram, significando que até mesmo durante a perseguição que nós vivemos agora nem é severa, comparado com o que vai acontecer na grande tribulação, mas, entretanto, você vê que a igreja não pode tolerar, não pode perseverar, ela tem zero tolerância à dor e à perseguição. Então, a igreja desse dia presente precisa evangelizar Jesus para este mundo caído, da forma como Daniel evangelizou o Deus Todo-Poderoso e Yahweh, o Deus de Israel, para este mundo caído. E nós vemos também muito claramente naquela mensagem que o Senhor está dizendo que quando Jesus veio, ele compartilhou a natureza divina. Então, ele participou, foi participante da sua natureza divina para que você pudesse. Deus trouxe aquele que não tinha pecado e o fez pecado por você, para que algum dia ele possa te remover da morte. Ele pode vencer a morte por você, para que você possa participar da crucificação dele também, da morte, da ressurreição dele, para que você possa participar da primeira ressurreição para a vida eterna. E nós também vimos que você pode compartilhar da morte dele e da sua sepultura. E então, nós temos que ser participantes dos sofrimentos dele. Nós temos que sofrer juntamente com ele. A cruz. Sofrer. Sermos perseguidos como ele foi perseguido. Esta é a única forma onde você participa da ressurreição dele e participa da glória dele. Então, esta mensagem torna-se muito clara na tremenda vida e visão que o Senhor deu no livro de Daniel. Na vida de Daniel que nós vimos agora, nós vemos que o Senhor está encorajando a igreja a compartilhar dos seus sofrimentos, os sofrimentos de Cristo. Então os cristãos são chamados para sofrer com Cristo e para serem crucificados com Ele e para morrer com Ele, para ser sepultados juntamente com Ele e então ser ressuscitados com Ele e participar da sua glória. Isso é absolutamente muito claro, povo abençoado. Então você vê o Senhor apontando para o caminho. Ele fala a respeito do caminho, o caminho no qual a igreja tem que andar, que é o caminho da vida. No livro de Mateus, capítulo 7, 13 e 14, ele fala a respeito do caminho estreito e o caminho largo. E o Senhor está encorajando a igreja dentro desta visão de Daniel, a visão da ressurreição dos santos que vem do livro de Daniel. O Senhor literalmente, ele trouxe essa visão em Daniel 12 por voz. Ele leu literalmente essa escritura quando ele falou comigo por voz naquela noite, Daniel 12, 2. Então você vê que o Senhor está encorajando a igreja para seguir o caminho. Há um caminho, e é um caminho restrito. Não te dá muito luxo, não te dá espaço para participar naquilo que o mundo inteiro está fazendo. É um caminho estreito, um caminho restrito, um caminho apertado, um caminho separado.
E este caminho, quando você anda lá, demonstra o preço do discipulado, o preço de seguir a Jesus, porque é um caminho apertado. E neste caminho há forte fé somente em Jesus, como você vê agora na mensagem que nós lidamos em Daniel 12, versículo 2. Então, este estilo de vida, este caminho é um estilo de vida, é um caminho que foi comandado por Deus para a igreja. Então, Deus comandou um caminho específico de vida para a igreja, para os seus eleitos, para o seu povo. Porque somente neste caminho você é preparado para o reino de Deus. Este caminho, somente este caminho conduz para o reino de Deus. E você vê o Deus Todo-Poderoso encorajando Daniel. Vá, siga neste caminho, continua fielmente com Deus Yahweh. Naquele caminho você vai estar andando até o fim. Então, este é o mesmo encorajamento que o Senhor está trazendo para a igreja, aqueles que escolheram andar em santidade. Não importa as circunstâncias, continue fielmente ao Senhor Deus Yahweh naquele caminho até o fim. Não desista. Então, o descanso de Deus, Ele vai te trazer para o descanso de Deus. E no descanso de Deus você terá paz. Você vai desfrutar da paz. Você vai desfrutar de calma. Você vai desfrutar de serenidade, estabilidade, silêncio, estabilidade, alegria, equilíbrio. Então essas coisas são eternas. E tudo isso será eterno. E o Senhor está dizendo que a igreja deste dia presente pode perder a sua eternidade no céu. Por quê? Por falta de fé. E falta do conhecimento das promessas de Deus, por causa da incredulidade, por causa do mundanismo. Essa questão de se comprometer com o tempo inteiro, no tempo inteiro, é isso que está sendo levantado nesta conversa. Estes são assuntos sérios que o Senhor está levantando diante da igreja. Então, quando você lê novamente Daniel 12, 13, ele diz, quanto a você, Daniel, continue no seu caminho até o fim. Você descansará e então no fim dos dias, você se levantará, ressuscitará para receber a sua herança, a sua recompensa. Em outras palavras, você pode ver que a beleza a respeito da salvação é que Deus está em controle total. O Senhor está dizendo aqui que Ele está em controle total. E que o pecado pode ser totalmente derrotado e vencido por você. E Deus está dizendo que este mundo não é o teu destino final. Ele está dizendo para Daniel, você vai dormir, então você vai ressuscitar. Você vai ressuscitar. Então ele está falando de morte, que a morte tem que vir. Então este mundo não é o seu destino final, não é o seu último lugar. Então ele está dizendo que a sepultura não é o teu fim. Porque ele vai dizer, agora naquele tempo você vai ressuscitar e irá para a sua herança eterna no eterno reino de Deus. Isto é muito poderoso, porque o Senhor está dizendo que a igreja, durante toda a história humana, Deus está encarregado de toda a história humana. Então, em Daniel, toda essa conversa no 12, versículo 13, ancorando na visão de 4 de março do ano de 2022, você vê que ele tem todas as marcas da obra de Cristo, as conquistas de Cristo, a excelente adoração que Cristo trouxe diante de Deus Pai. Você vê Daniel fazendo isso lá. A obediência estabelecida que Jesus trouxe para que obedeçamos a Deus Pai está ali. A humildade estabelecida está bem aqui, para que você seja humilde diante do Pai e obedeça ao Pai totalmente. Você vê o avanço do Evangelho que Jesus trouxe. Você vê que Daniel levou para aquele mundo pagão, para que aquele mundo pudesse, ao adorar, quando ele adorou somente Jeová Yahweh. Isso era o avanço do Evangelho. Então você vê Deus Todo-Poderoso também pronunciando juízo, que haverá 2 destinos.
Alguns entrarão na vida eterna, outros serão julgados e irão para o juízo eterno. Então nós vemos todas as marcas daquilo que Jesus veio fazer, salvando pecadores, significando você pode vencer o pecado. A vontade de Deus Pai sendo estabelecida na terra, e você viu que Daniel permaneceu firme na vontade de Deus, até o ponto em que Deus o permitiu interpretar sonhos, e finalmente ele teve as visões de Deus, as profissões de Deus, ele recebeu a revelação de Deus. E para trazer luz ao mundo e escuridão, que é a missão de Cristo, você vê essa missão refletida aqui em Daniel, porque Babilônia, a Torre de Babel, se você ver o livro do Apocalipse, a cidade Babilônia, que é chamada Babilônia, representa a desobediência, a rebelião, a atitude e a entidade da rebelião, até o fim ela será então destruída. Então, trazendo luz para este mundo pagão chamado Babilônia. Então, Jesus também trouxe vida. O Senhor está realmente exortando a igreja a receber a luz e permanecer firme, não importa a resistência. Para destruir o diabo. Oh, sim, absolutamente. Esta é a missão que você vê retratada no livro de Daniel, todo o caminho, do capítulo 2, quando vem a rocha e destrói a estátua, o ídolo. Então torna-se uma enorme montanha. Isso agora é o reino de Deus estabelecido, destruindo o diabo. Testificado. Absolutamente. Você vê que Daniel, ele testificou da verdade de Yahweh, não importa a pressão. Quando o decreto foi feito, ele foi adorar, ele abriu a janela para Jerusalém. Ele queria que eles o vissem adorando o verdadeiro Deus, não importa as circunstâncias. Jeová Yahweh. Então isso é muito poderoso, o que o Senhor traz. E ele traz vida eterna. Você vê nesta escritura que Deus fala sobre vida eterna. Jesus trouxe vida eterna e Daniel agora está recebendo a informação da vida eterna, de receber a sua herança. Então esta é uma conversa poderosa que o Senhor colocou diante da igreja, porque ele diz que o Satanás não tem poder, não tem autoridade. Jesus é ele é o poderosíssimo Filho do Deus vivo. E o Senhor está dizendo que a ressurreição é a nossa esperança, a ressurreição de Cristo, a ressurreição que Cristo trouxe é a nossa esperança. Então nós vimos naquela mensagem que o Senhor veio muito claramente e fala a respeito do caminho no qual a igreja tem que seguir no livro de João, capítulo 14, versículo 6. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isaías 30, 21. Ele diz, quer você vire para a direita ou à esquerda, você vai ouvir esta voz e dizendo, este é o caminho, sigam, significando não desvia. Daniel, você continua neste caminho. Então você entende que o caminho que foi dado a Daniel, o caminho que Daniel seguiu, é o mesmo caminho que a igreja deve estar andando agora. Não existe dois caminhos. Você não pode dizer isso é Antigo Testamento. É o mesmo caminho para o reino de Deus. Você não pode separar os dois. Em Lucas 13, Lucas capítulo 13, 24, ele diz o seguinte. Lucas 13, 24. Ele diz, esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão, não poderão. Então ele está dizendo que este caminho que está sendo exaltado aqui em Daniel 12, 13, é um caminho restrito, não é popular. Você está apertado lá, você não pode ir beber nos bares, você não vai na discoteca, você não vai vestir
mini saia com seu peito aberto como o resto das pessoas. É restrito, porque nós sabemos os segredos do porquê nós estamos andando neste caminho estreito, o caminho que nós estamos andando. Somente depois do arrebatamento eles vão dizer: agora eu entendo porque eles amaram a santidade, porque eles se vestiram assim. Então a eternidade para eles foram levados para a glória. Nós conhecemos o segredo de andar neste caminho. E o livro de João, capítulo 10, versículo 17, eu sei que esta já é a mensagem que nós vamos trazer nesta noite. João 10, 17, ele diz: a razão pela qual meu Pai me ama é porque eu dou a minha vida para retomá-la novamente. Então, neste caminho, o resgate foi pago. Cristo pagou este preço, este tremendo preço. E se você vai no 27, ele diz o seguinte. Ele diz, João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos e ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Então esta é uma linda declaração aqui, muito poderosa, que neste caminho as ovelhas ouvem a voz dele, a voz de Cristo, a voz do Senhor. E você sabe que quando a voz do Senhor fala e as ovelhas estão ouvindo a voz do Senhor, você pode ver o estilo de vida deles. Eles são santos, eles vivem uma vida separada desta podridão moral, essa decadência deste mundo. Eles são totalmente separados disso. Você pode ver que eles pertencem a Cristo. Ele diz que ele as conhece, elas conhecem a voz dele e ouvem a voz dele. Quando alguém é um cristão e está ouvindo a voz do verdadeiro pastor, que é Cristo, a voz do Senhor, você pode simplesmente olhar o estilo de vida e você diz, não, esta aqui está seguindo o caminho do Senhor. Isso é uma separação total, é totalmente diferente do que você vê na igreja hoje. Porque a igreja de hoje, você vê, eles estão ouvindo outra voz. A voz que está falando sobre eles, sobre cheques na sua correspondência, a voz que está falando com eles sobre este mundo, como amar, este mundo, como viver bem neste mundo. Realmente é impressionante. É uma falácia, povo abençoado. Entretanto, aqui o Senhor está falando sobre um caminho estreito que Daniel seguiu. E este é o mesmo caminho estreito que Jesus seguiu. Se você olhar no livro de João, capítulo 6, por exemplo, João 6, no versículo 66, veja o que acontece. A partir deste momento, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e já não o seguiam. Isso é impressionante. Então ele perguntou aos que ficaram, vocês também querem ir? Vocês também querem ir? Então é um caminho estreito, onde talvez os mais próximos dos seus amigos e parentes vão te deixar. Eles vão sair fora de vocês, eles vão embora, porque Jesus não está dizendo aqui nada que não aconteceu com ele mesmo. É um caminho estreito, é um caminho restringido, apertado, não é popular. E desta forma, se você ler o livro de Lucas, capítulo 9, Lucas, capítulo 9, 23, ele diz o seguinte. Lucas 9, 23, ele diz, então Jesus dizia a todos, é isso que ele dizia, se alguém quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz diariamente e siga-me, porque todo aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, pois
Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas quem perder a vida por amor de mim, ele a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se, ou destruir a sua própria alma, ou a si mesmo? Então isso é muito poderoso, porque ele está dizendo que neste caminho há o crucificar da carne, a carne que teria atraído Daniel para a dieta do rei, para aquelas comidas bem temperadas nas grelhas, o porco, a carne de porco, o vinho. A carne que teria conduzido ele para isto é crucificada neste caminho. Ele diz que neste caminho a carne está sendo constantemente crucificada. É por isso que a igreja deste dia presente, na maior parte do tempo, eles não querem andar neste caminho, porque a crucificação, o crucificar da carne, eles partilham da crucificação de Cristo. A crucificação para que você possa... Então participe da cruz dele para que você possa participar da glória com ele. Então isso é sério. Neste caminho há a crucificação da carne. Gálatas 2:20, ele diz o seguinte. Ele diz, Gálatas 2:20, fui crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo no corpo, eu a vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Isto é muito poderoso. Ele está dizendo que neste caminho não é mais você que vive, significando que as prioridades do Senhor vêm antes de você mesmo. A carne foi crucificada e agora a agenda de Deus vem primeiro. Se você olhar o Ministério de Arrependimento e Santidade aqui no Quênia, a forma como os jovens estão correndo para evangelismo em cada oportunidade, eles nem dormem, eles estão prontos, eles vão nas lojas, eles pulam muito rápido dentro das lojinhas e abrem a Bíblia e eles estão dizendo para eles que o Messias está vindo. Você sabia que os mensageiros que anunciam a vinda do Messias já estão aqui? Eu estava vendo em um dos reports desta manhã o evangelismo que está acontecendo nesta manhã na Universidade Kenyatta. Eles entraram com Cynthia Wanjiku, que era totalmente cega, e agora ela está enxergando, ela é uma estudante na Universidade Kenyatta. Então aquela pessoa estava pregando naquela loja hoje, eles estavam apresentando um testemunho vivo. E eles disseram, esta é uma evidência de que a última glória está aqui, os milagres da Bíblia estão aqui. Então a Cynthia Wanjiku dá um passo à frente e começa a falar como que ela era totalmente cega. Ela foi na reunião do Senhor, o Senhor curou os olhos dela, enquanto os profetas do Senhor estavam pregando em Kisumu no serviço de cura. Então se você ver como que os jovens estão totalmente consumidos pelo evangelismo neste ministério, então você vê que a vida deles foi totalmente reprogramada, desconstruída para este mundo e reconstruída agora para Deus. Eles estão buscando o Senhor, eles estão indo nas suas aulas, mas na melhor oportunidade eles já estão alertando todo mundo que o Messias está vindo. Então, eles dizem, vivam preparados, o Messias está vindo. Os profetas do Senhor já estão ministrando na face da terra. Veja, eles feriram a Ucrânia com essa guerra. Eles feriram a Europa, eles pediram para a Europa lembrar-se do Holocausto, lembre-se do antissemitismo, onde eles mataram os judeus. Vocês sabem que a palavra semitismo é muito ampla, mas na verdade ele está falando dos... Vocês estão se lembrando do arquivo de Odessa. Então, ele está dizendo para eles, não, os dois profetas do Senhor, eles julgaram a Europa com coronavírus. Eles julgaram as nações que não se arrependeram, os terremotos. Então eles mostram lepra curada, transfiguração, as profecias com os seus
Eles estão mostrando a chuva. Eles tentam atingir todas as pessoas com as quais ele pode ter contato. É isso que significa andar neste caminho. Você esmaga a carne, então as prioridades de Deus vêm primeiro. Gálatas 2:20 em diante, você vê que você deixa de viver para si mesmo. Agora é Cristo quem vive em você. A prioridade de Jesus. Ele diz que a vida que eu agora vivo no corpo, eu a vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, isso é tão poderoso. Isso é muito poderoso, porque este é o caminho para o qual o Senhor está direcionando a igreja nesta poderosa visão de 4 de março de 2022, quando Deus Pai, aquele que leva pessoas para o inferno e leva outros para o céu, quando Deus Pai, meu amigo Yahweh, falou comigo por voz, ele disse para dizer para vocês que alguns vão despertar, alguns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna e horror eterno, que é o juízo eterno, terror eterno, que é a morte eterna, literalmente. E Gálatas capítulo 5, 24, ele vai dizer o seguinte, Gálatas 5, 24, ele diz, aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Então, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando-os e tendo inveja uns dos outros. Ele diz que aqueles que pertencem a Cristo Jesus, aqueles que são nascidos de novo, esses são filhos de Deus, os eleitos de Deus, eles crucificaram a carne com os seus desejos pecaminosos e suas paixões. É isto que o Senhor está dizendo sobre este caminho. Ele está dizendo que neste caminho que Ele está te conduzindo para andar, o caminho que conduz para o reino de Deus, para a ressurreição dos santos, a primeira ressurreição, para o glorioso reino de Deus eterno, a herança eterna no reino de Deus. Neste caminho, aqueles que andam lá, eles pertencem a Cristo, eles pertencem a Deus Yahweh, eles pertencem ao Espírito Santo, e eles crucificaram a carne com todas as suas paixões e desejos. A cobiça e a imoralidade estão andando na rua e olhando as mulheres nuas e cobiçando. Ele diz que tudo isso é esmagado quando você anda neste caminho. É muito poderoso, povo abençoado. Neste caminho há poder, ele diz, pela fé que você anda. Neste caminho é tremendo porque a carne foi totalmente removida. Ela foi negada totalmente. O tempo inteiro ela está sendo, ela foi esmagada. Os desejos pecaminosos da carne foram totalmente trazidos à submissão e foram esmagados. Crucificar é o esmagamento da carne. E desta mesma forma você vê no livro de Romanos, esta é a mensagem que eu deveria dar no culto global. Então é melhor. Há pessoas que não podem acessar agora. Então, o que diremos então? Continuaremos a pecar para que a graça aumente? Não, de maneira nenhuma. Romanos 6:2. Nós que morremos para o pecado, como podemos ainda continuar nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos essencialmente batizados na sua morte? Fomos mergulhados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com Ele, Cristo Jesus, na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, nós também vivamos em uma nova vida. Então, 5. Então, se formos unidos com Ele na semelhança da sua morte, então certamente também estaremos unidos com Ele na semelhança da sua ressurreição. Está apontando para a ressurreição. Versículo 6, ele diz, pois nós sabemos que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo dominado pelo pecado seja destruído,
totalmente destruído para que não sirvamos mais o pecado. Como escravos, não sejamos mais escravos do pecado. E ele diz que é poderoso neste caminho, tem o crucificar da carne. Há uma total demolição dos desejos da carne, o esmagamento das paixões da carne. E neste caminho, vocês viram, você anda pela fé. Neste caminho, você tem que viver um estilo de vida separado e você tem que suportar a perseguição. É isso que o Senhor está ressaltando aqui. E lembre-se que Daniel viveu em um tempo quando o Messias não tinha vindo. O Espírito Santo não havia sido liberado para ajudar as pessoas. A Bíblia estava apenas apontando para o Messias, o rei de Israel que estava vindo. Apontando para o Messias como ele viria, como filho do homem, como servo de Deus. Como filho de Deus, entendem? Como a vara de Arão que brotou. Como a serpente de bronze. A serpente de bronze. Como a estrela de Jacó. Como o maná do céu. O Nazareno. Então, nós sabemos que naquele tempo ele ainda não tinha vindo, mas é tão poderoso ver como que eles viveram as suas vidas, quero dizer, Daniel. Então, é um exemplo tão elevado para esta igreja. E é por isso que no livro de Daniel, capítulo 11, você pode ler todo, eu vou ler apenas alguns versículos, mas você pode ler todo. Daniel 11, do 13 em diante, ele diz... Hebreus 11, 13. Todas estas pessoas, eles viveram pela fé. Todos eles viveram pela fé. Morreram sem receber o que tinham sido prometido, viram, porém, as promessas de longe e as saudaram, reconhecendo que eram peregrinos e estrangeiros na terra. Aqueles que falam assim demonstram que estão buscando uma pátria. E se tivessem pensado, ainda se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de voltar. Mas, ao contrário, eles esperavam uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. E esta é a razão pela qual Deus não se envergonha de ser chamado seu Deus, pois preparou-lhes uma cidade. Vejam 32, o que ele diz agora. E que mais direi? Não temos o tempo de falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento das promessas, fecharam a boca dos leões, veja Daniel aqui, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Alguns foram torturados, recusando-se a ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. É aquela ressurreição para a vida eterna. Esta é a ressurreição da qual Cristo Jesus é o primogênito dentre os mortos, o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. É por isso que ele chama de ressurreição superior. É ressurreição para a vida eterna. Ele não está falando da ressurreição de Lázaro, que alguém ressuscita e morre. Não, de forma nenhuma. Ele não está falando daquela ressurreição onde pessoas ressuscitaram e morreram de novo. Ele está falando da ressurreição para a vida eterna, a ressurreição superior. Outros enfrentaram zombarias e açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, foram apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, foram mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos em pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas da terra.
Então, isso é tão poderoso. Ele diz que tudo isso está recomendando a fé. Eles dizem, todos eles receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum destes recebeu o que havia sido prometido, porque Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco eles fossem aperfeiçoados. Então veja que a igreja é participante deste mesmo caminho, mas ele diz, neste caminho não importa a perseguição, até mesmo ao ponto da morte, eles não se dobraram e não adoraram a ídolos, não desistiram da fé de crer em Yahweh, de crer em Jesus. E ele está dizendo que neste caminho estreito tem o crucificar da carne e viver pela fé. Então você suporta perseguições e provações e vive uma vida separada. Então eles já viveram isso no Antigo Testamento antes de Cristo vir e sem o Espírito Santo para ajudá-los. Quanto mais a igreja deste tempo deveria fazer isso, porque você está vivendo no tempo quando Cristo Jesus já ressuscitou. Ele já ressuscitou para nos mostrar que a morte tem que acontecer. Mas que Deus vai trazer a novidade de vida para vocês e para aqueles que seguirem este caminho. É impressionante, povo abençoado. Ele está dizendo que a igreja deste dia presente precisa entender muito claramente, sem nenhuma sombra de dúvida, que a humanidade pecou contra Deus. Isto é número 1. E número 2, que Deus é santo e separado deste pecado. Número 3, que a escada de Jacó foi baixada, aponte o Messias. 2 Coríntios 5, 17 a 21, você vê que ele se tornou nossa justiça. Aquele que não tinha pecado se tornou pecado por você. João 3, 16 até o 18, ele diz, pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. 1 Coríntios 15, 13, o verdadeiro evangelho, o evangelho da cruz e do Senhor Jesus, morreu por você, crucificado por você e ressuscitou por você. E que Deus está pedindo para esta geração também, para agora participar desta morte substitutiva, para que eles possam recebê-la e ver a vida eterna. E quando você recebe esta morte substitutiva, você nasce de novo, você agora se preserva, você é purificado da corrupção, então agora você protegeu a sua salvação, se protegendo de toda essa apostasia. Todas aquelas coisas que estavam tentando puxar Daniel e ele resistiu, ele recusou-se, ele lutou. Então o Senhor está dizendo que há um caminho, o caminho da vida, que Deus comandou para o seu povo. Ele comandou para aqueles que ele chamou seus próprios eleitos, para prepará-los para a morte. Se eles morrerem antes do arrebatamento, e então ele está encorajando-os, ele está encorajando a igreja agora, aqueles que escolheram a santidade. Neste livro de Daniel 12:13, ele diz, continue fielmente com Deus, da mesma forma como você foi fiel desde a sua juventude. Agora continue andando da mesma forma até o fim, porque isso vai te levar para a vida eterna, recompensa eterna, ressurreição para a vida. E então você descansará do seu trabalho. E você entrará no descanso de Deus. Lucas 16, você vê esse exemplo perfeito? Quando Lázaro, o mendigo, continuou no caminho, com todas aquelas feridas e com faltas, com necessidades. Então, a igreja deste dia presente, ela definitivamente não quer este caminho. Somente neste ministério as pessoas foram despertadas pelas visitações de Deus e o que Deus está falando nestes sonhos e conversas. Mas nós somos restritos, restringidos, constrangidos, separados. Isso deve ser o verdadeiro preço do discipulado, o preço de seguir a Jesus. É um caminho apertadíssimo. É pressionado. Você está sempre pressionado. Vai te trazer a jejuar da forma como estamos jejuando hoje. Não te deixam ir e comer bem e viver bem dessa forma para sempre. E te faz colocar a sua fé em Cristo Jesus. Neste caminho, você está andando em direção à sua herança eterna, celestial.
E ele está dizendo, vai até o fim, não caia. Não caia, como você vê em Hebreus capítulo 6. Versículos de 4 a 6, onde ele diz que é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e participantes do Espírito Santo, e provaram a bondade de Deus e os poderes da era vindoura. Então, se eles retrocederem, é impossível trazê-los de volta ao arrependimento. Ele diz que para a sua própria destruição estão crucificando o Filho de Deus e expondo a vergonha pública. Ele está te advertindo e dizendo, você continue andando neste caminho. Daniel continua fielmente andando até o fim, como você está andando agora. Anda neste caminho até o final, não pare antes, porque você vai descansar do seu trabalho, e então vai entrar no descanso de Deus. Caia como a igreja desse dia presente, que está sendo descrita no livro de Hebreus 6, de 4 a 6, do 4 a 8, melhor. Você continue andando, porque há uma recompensa, há uma herança eterna, ele diz que ele prometeu. E se você olhar o livro do Apocalipse 21, você vê essa recompensa, ele diz, então eu vi um novo céu, uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existe. Eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, a santa que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva, lindamente adornada para o seu marido. E ouvi uma forte voz que vinha do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles e será o seu Deus. Então, em outras palavras, eles agora encontrarão Deus face a face. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, significando as coisas que te fazem chorar. Ele vai tirar, não estarão mais lá. Se é o divórcio que te faz chorar, ele vai tirar isso. Se são câncer, diabetes, leucemia, falências renais que te faz chorar, ele vai tirar tudo. Se são os ladrões que vêm para matar pessoas na sua vizinhança, as coisas que te fazem chorar, dificuldade financeira, falta de comida, guerra, ele vai tirar todas estas coisas que causam lágrimas, que trouxeram tantas lágrimas no rosto dos homens nesta terra. Ele vai limpar, enxugar cada lágrima de todos os olhos, e não haverá mais morte. Então ele vai tirar tudo que causa morte. Se você ver como que a morte devastou a vida nesta terra, então você vai apreciar o que Deus está apresentando aqui, a recompensa de andar no caminho estreito. Ele diz, e já não haverá morte, nem pranto, nem luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram, já passaram. A ordem antiga das coisas passaram. Isso é muito sério. A ordem antiga das coisas já passaram. O Senhor está prometendo um céu totalmente novo, uma terra totalmente nova, a nova Jerusalém, a nova cidade, um novo eu, uma nova criação separado do pecado, das feridas e das agonias e da dor e da devastação do pecado que você vê nesta terra, totalmente separado disto. E aquele que estava sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve essas palavras, porque são fiéis e verdadeiras. Ele disse, é garantido, pode depositar no banco. Que se você andar neste caminho restrito, apertado, este caminho de separação é um caminho que você paga, é um preço alto pelo discipulado. Algumas vezes você é separado da sua própria família. Então o Senhor está te encorajando como igreja, como corpo de Cristo. Tanto, Ele está te encorajando a abraçar a perseguição e a perseverar nesta vida. E Ele está dizendo,
que tudo é temporário. Se você olhar Mateus 10, 22, enquanto eu termino agora, ele diz, vocês serão odiados por todos por minha causa. Mas aquele que perseverar, ficar firme até o fim, será salvo. Este é uma profecia, uma promessa muito poderosa. Em diferentes versões você pode ler. New Standard Version, ele diz, vocês serão odiados por todos por amor ao meu nome, mas aquele que persevera até o fim será salvo. É por isso que ele diz que neste caminho há perseverança. Esta é a mensagem que eu queria trazer para vocês nesta noite, que é uma parte daquilo que eu não dei da última vez. Mas você vê que o Senhor decidiu trazer nesta hora para que algumas pessoas estarão ocupados ou dormindo naquele tempo. Se Deus permitir, eu quero repetir nesta noite durante o nosso culto do meio da semana. Mas isso é muito sério o que o Senhor está dizendo. Se você vê na Bíblia viva, ele diz, todas as nações vão te odiar porque vocês são os meus seguidores, mas todo aquele que permanece, persevera até o fim, será salvo. E ele fala, perseverar até o fim, ficar firme até o fim. E ele está prometendo, eles não estão dizendo, eles vão te amar, não. Essas coisas que você vê, os pastores dizendo, eles vão te amar, isso é falso, é o contrário, eles vão te odiar. O mundo que está em tanto pecado como este mundo está, ele não pode te amar se você foi enviado por Deus. Eles têm que te odiar, porque se o Senhor está te enviando, então eles sabem que eles teriam que renunciar pecado e apostasia, porque não tem como eles te amar, eles estão em apostasia. Eles não amaram Jesus, não vão amar vocês também, porque Jesus testificou contra eles. É por isso que o Senhor está dizendo que você precisa ser muito cuidadoso. Ele está advertindo a igreja que a perseguição é garantida. Ele está dizendo que os seguidores de Cristo, devem estar cientes de que vocês serão maltratados. Vocês não serão bem tratados pelos seus amigos em relações, parentes, aqueles. Todos vão te maltratar. E ele diz que isso vai te fazer ser odiado, eles vão te odiar. Eles vão voltar o seu ódio contra você, mas ele está dizendo que você deve permanecer firme em face desta ira do homem e a malícia do homem. Você tem que perseverar e ficar firme. Ele está dizendo que a maior parte deles, eles vão te odiar. Eles vão te odiar por causa do nome de Cristo, por escolher a Cristo, escolher a santidade. Os homens iníquos se voltarão contra você. Aqueles que rejeitaram o Messias, até hoje, nesse dia presente, rejeitam o Messias, não creem nele. Eles são incrédulos, eles rejeitam ele. Então, eles vão te rejeitar. Então, é isso que o Senhor está levantando. Ele não está prometendo paraíso para você nesta terra como cristão. Mas ele está dizendo que você tem que se preparar para a rejeição. Ele está dizendo, prepare-se para a perseguição. Ele está dizendo, eles rejeitaram Cristo e o seu ministério. Eles não o amaram, eles não o honraram. Mas ele está dizendo aqui tão claramente que este ódio e iniquidade e rejeição e perseguição que eles trazem para vocês não vai durar muito, não vai durar para sempre. Vai durar pouco tempo, é por isso que ele está dizendo, continue andando neste caminho até o fim, e vocês verão a glória, vocês verão a recompensa, significando, Deus está no controle. Nós, os cristãos, somos o povo mais abençoado, porque vai acabar sempre na vitória, nós vamos vencer no fim. A iniquidade não vai vencer, o diabo não vai vencer, Deus está encarregado de toda a história humana, toda a linha do tempo profético de Deus, Deus está encarregado dela, ele sabe como termina, e ele está dando para vocês breaking news de como vai terminar, que não importa a perseguição, vai terminar bem para vocês.
vai terminar bem. Que notícia maravilhosa! E ele está dizendo que você tem que viver em pureza. Você deve viver em santidade, santidade e justiça por causa disso. Então, você foi chamado para professar Cristo, para pregá-lo com zelo. E ele diz que isso tem que acabar bem. Porque ele diz que aquele que permanece firme até o fim será salvo. Ele disse, não entre em pânico, vai terminar bem. Deus vai te salvar. Importa a tribulação e a tribulações, perseguições com S, não estou falando da grande tribulação, não estou falando da tribulação que você está passando aqui agora. O Senhor, nós sabemos que o Senhor vai falar daquele outro tempo, e ele está usando isso para poder passar uma mensagem para a igreja deste dia presente, para trazer esta mensagem. Ele está falando lá na frente da angústia de Jacó, mas agora não é isso. Ele está falando que agora você permanece até o fim, você será salvo. E ele diz para vocês que não importa a perseguição, o ódio, a iniquidade contra você, isto não vai durar. Haverá o fim disso, até mesmo aquelas pessoas que estão te perseguindo. Eles também vão passar. O tempo deles vai acabar, tem um fim para eles. E Deus está trazendo vida eterna para você. E ele vai cortar os inimigos de Deus. Por isso que tem duas ressurreições. Aqueles que são desobedientes e iníquos, eles vão entrar no juízo eterno. Então essa é uma poderosa mensagem para a igreja. Ele diz que você tem que estar feliz, vocês são abençoados, vocês que suportam o ódio dos homens, a perseguição, a toda forma de perseguição por amor a Cristo, todo abuso. Ele diz que estas aflições, enquanto você suporta, permaneça firme na fé. Continue pregando Cristo, continue andando no curso cristão, na jornada cristão, o caminho santo, a jornada santa, o caminho estreito. Continue andando neste caminho estreito. Por quê? Você será salvo. Você será salvo. E para a vida eterna. Então, que o Senhor os abençoe. E aqueles que querem receber o Senhor, repita. Diga, poderoso Senhor Jesus, por favor, desperte o meu coração para a eternidade. E eu te peço, meu Senhor Jesus, para me dar perseverança e paciência. E ajuda-me a perseverar nesta vida. Eu te peço, meu Jesus, para me focar na vida eterna. Hoje eu venho diante de ti, me arrependo de todo pecado e eu te recebo, meu Senhor Jesus, no meu coração, como meu Senhor e abençoado Salvador. E eu te peço, meu Senhor Jesus, guia-me pelo caminho estreito, para que naquele caminho eu possa crucificar a carne e viver pela fé, viver uma vida separada e possa suportar perseguição e provações. Este estilo de vida, foi este estilo de vida que o Senhor determinou para o seu povo amado e permanece até hoje. Este é o caminho que o Senhor determinou para os seus amados eleitos, para que eu também seja preparado para o eterno reino de Deus que está vindo. No poderoso nome de Jesus, eu nasci de novo. Amém. Que o Senhor os abençoe. Obrigado.